pessoal, a gente está aqui direto de Mendonça, no Vex Mendonça, que é um encontro de amigos, né? E principalmente um encontro de colegas de várias áreas da saúde. E hoje eu estou aqui para conversar com a doutora Gleice e com a doutora Vanessa Castro sobre a experiência delas. A doutora Vanessa já participou com a gente do evento lá na Bahia, né? Que teve um enfoque, e aqui a gente está num enfoque diferente, numa língua diferente, que eu tenho que lembrar disso. Nós tivemos participantes de 4 países, que eu acho que é interessante, sim, né? Sim. Então, foi Brasil, né? A gente teve mais Colômbia, Argentina e Guatemala, se eu não me engano, né? Então, assim, são regiões diferentes. Eu acho que absorve uma língua diferente, vamos falar assim, né? O que vocês acharam disso de ter? Porque a gente, né? Eu vou falar por mim, que eu entendo, eu falo um pouco de espanhol, né? Mas vocês duas, o que vocês acharam disso? Porque, querendo ou não, é um tipo de projeção para a América Latina. Internacional, né? Internacional, né? E então, assim, fantástico, porque a gente pôde, na verdade, aquilo que a gente estava comentando, né? As palestras, elas, ora eram em português, ora era em espanhol, e a gente conseguia sincronizar a informação, todo mundo participando, fazendo pergunta, né? Então, eu acho assim que é uma riqueza você poder deixar internacional algo que é único, que é o que a gente realiza todo dia, que é a cirurgia, os casos clínicos. Né? Ali a gente estava falando e tentando... Sem tradução. Porque, na verdade, quando a gente até tentou traduzir, eu acho isso algumas vezes, você até se aproxima, né? Sim. Talvez ela tenha mais liberdade de falar, por favor, como que foi mesmo? O que eu entendi? E muito legal a diferença de condutas, né? De uma região para outra. Então, os casos, hoje mesmo eu comentando com a Luana, falei, nossa, os casos clínicos deles são muito graves, então assim, deformidades bizarras, né? Então, super. Que coisa que não é comum a gente ver, então é muito interessante. Eles divergem um pouco das nossas, não que a deles esteja certa, o diferencial desse encontro foi justamente essa troca de experiência, esse enriquecimento e a absorção de conhecimento tanto nosso, né? Sim. Com os colegas, mas também dos mais jovens que participaram. Sim. Porque eles também trazem informações que podem ser interessantes e que agregam a nossa rotina diária. A gente tinha 4 participantes internacionais que têm muita experiência cirúrgica, né? A gente tinha o Bricenho, a Beatriz Mérida, que tem muita, eles atendem exatamente isso que você falou, eles atendem casos muito graves, muito complexos, né? Que a gente talvez, só quem trabalha em grandes serviços, eu acredito, ou serviços muito específicos tenham, né? Vocês tiveram esse tipo de experiência na profissão de vocês? Como que foi? Eu tive minha formação no Hospital de Anomalias Craniofaciais de Bauru, né? Então, na minha época, a gente tinha quase 40 mil pacientes sindrômicos, então é muita gente, né? Hoje, na verdade, única, eu não sei como o centrinho tá, mas a gente operava muita síndrome congênita, muito paciente Pierre-Robin, Treacher Collins, muita apneia, toda semana tinha cirurgia de apneia. De apneia e de anquilose. Mas, assim, eu fiquei impressionada, exatamente o que a Gleice falou, eles têm conceitos diferentes para tratamentos de coisas muito complexas. E isso é a grande riqueza, você vê um conceito diferente funcionando. Né? É uma conduta que não é exatamente a forma como você faria aquilo ali, mas ele foi lá, apresentou, fez, realizou, então isso uma coisa que muito rico, né? Não pensa a condição, né? A condição daquele hospital, que tipo de material que ele tem, o que ele pode usar. O que ele pode usar, então isso talvez a gente não tenha. Eu fiquei encantada com a realidade da tecnologia, né? Que Gabriela apresentou, não foi Gabriela que apresentou, eu fiquei louca. Eu pedi para ela apresentar, eu falei, você pode mostrar a realidade legal. virtual pra gente, porque eu tenho certeza que a maioria dos brasileiros não viram o que vocês fazem no hospital italiano, né? Tem em Buenos Aires, é muito legal. E você chegou a fazer o que, na sua carreira lá? Conta um pouquinho, assim, de você, da tua formação. A minha formação, eu moro em Curitiba, sou Catarina de nascença, mas moro em Curitiba há muitos anos, fiz parte da minha formação em Bauru, no Hospital de Base de Bauru, e outra parte em Porto Alegre. E você acabou vendo coisas muito diferentes ou não? Porto Alegre é um centro de tratamento importante no Brasil de deformidade facial também. Sim. É claro que essas síndromes não são tão comuns assim. Sim. Bauru, muito trauma, muito ferimento por arma branca, arma de fogo.
e Porto Alegre, tratamento das deformidades. E acabou que eu foquei realmente na minha prática clínica nas deformidades, com essa pegada de refinamento estético. Nós mulheres temos esse feeling. Eu acho que a mulher, a gente estava conversando, acho que a mulher ela escuta mais as queixas, não importa de que tipo de paciente, e talvez a gente tenha um olhar um pouco mais humanizado, eu posso falar assim. Eu acho que existe uma soma, né, de características que são próprias, sim, né, da gente. A questão, não que os homens não sejam extremamente detalhistas, mas naturalmente a mulher tem um detalhismo, tem uma atenção, tem um cuidado com as pequenas coisas, né, e eu acho que isso vai somando a uma escuta. Essa questão da escuta do paciente é muito importante, né? No tratamento do paciente como um todo. No antes, no durante e no depois. É fundamental. O depois, inclusive, o apoio, eu recebo pacientes para fazer pós-operatório. É incrível. O paciente já operou, mas ele vem para poder fazer pós-operatório, porque a pessoa não consegue fazer o pós-operatório porque não consegue lidar com aquele pós-cirúrgico de ortognática, por exemplo. É curioso. Aí fala, poxa, Vanessa, você pode fazer o pós-operatório para mim? Eu falo, pô, é demais isso, né? Mas vem alguns pacientes a pedido para poder conduzir esse pós-operatório, não estou dando conta. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, porque eu acho assim, eu acho que o nosso consultório, ele reflete muito o que a gente está vivendo naquele momento, né? Sim. Eu né, tenho mais de 30 anos de formada, e eu consigo separar minha vida em décadas. Eu não sei vocês, mas eu vivi décadas muito diferentes com o que eu trabalhava no consultório. Então eu passei né, eu passei numa vida que eu vivia em plantodontia e a residência dos alunos, então era uma coisa intensa junto com a faculdade. Então, assim, ali eu vivia os alunos de graduação, os alunos de pós e a residência. É curioso isso. Eu vivia todas as minhas especialidades, só que isso eu trazia para o meu consultório. É curioso isso. Então, quer dizer, eu trazia aparecia paciente de trauma no meu consultório, que é uma coisa curiosa, como aparecia o paciente de implante, tudo que eu fazia era o que aparecia. A partir do momento que eu parei com a residência, é bem interessante isso. Aí mudei meu foco, que a gente ficou só na patologia. A gente trabalhava em hospital oncológico. E, curiosamente, a resposta começou a responder a grandes traumas, paciente que achava minha tese de mestrado, que eu defendi lá em 2000. Então, eu não sei como isso funciona com vocês, né? Aí depois eu tive passou uma fase que eu não estava bem fisicamente, eu não sei se para vocês, eu sofria, né, algumas... Enfim, fratura de braço, fratura não sei o quê, né? Quem sabe me conhece sabe quebra-quebra. Um quebra-quebra. E nessa época eu fiquei muito... isso repercutiu na minha profissão, porque eu não conseguia levantar o braço, tal. Achei que ia me aposentar, tem que ser bem verdadeira para vocês. E os médicos me operaram e falaram, tira 2 anos sabático e tal. E fez o que me fez eu me incluir mais na TM. É curioso isso. Sim. Né? Então, assim, eu não sei, isso aconteceu com vocês ou isso é uma coisa da minha vida? Porque... muito dividido e muito cronológico em uma linha do tempo. Sim. Mas, Patrícia, o que muda hoje é o advento da rede social. Vocês perceberam como isso teve um impacto grande na nossa rotina? Então, os pacientes, eles nos procuram através da rede social hoje e é um perfil bem característico de paciente que chega para mim, porque eles sabem que eu vou ter esse refinamento, esse cuidado estético. Vocês são da rede social. E que eles vêm buscar esse resultado. Muita reop. Hoje, eu sou um pouco mais velha que vocês duas, mas assim, eu acho... é que eu vivo... Não, é muito pessoal, já conversei acho que com as duas o que eu acho da rede social. Eu acho que é legal, eu acho sim que o paciente procura vocês. Eu acho que é complementar, eu já não recebo muito paciente de rede social, eu recebo pacientes de outros, de colegas. Eu não recebo paciente de rede social, porque eu não o que me marcou nesse Vexix, nessa experiência desse evento foi o advindo desses procedimentos adicionais complementares junto da cirurgia ortognática. Sim. E que é a próxima etapa, que não é a minha rotina. O Dr. Paulo, ele alugou um triplex realmente na minha mente em relação à rinoplastia associada, porque isso traria um resultado muito diferencial e imediato, numa única etapa cirúrgica. Imediato. Sim. E pessoal, elas estão falando aqui, quem não viu,
não sabe, né? Aqui estava o Dr. Paulo Rodrigues, que é um otorrino, e ele falou e discutimos o assunto do seguinte: como deixar a maxila para fazer a rinoceptoplastia junto associada. Então, isso, né, gerou uma tarde de discussões entre nós, né? Muito rica de informação. Foi muito rica as informações, então acho que, e é isso que a doutora Gleice está falando aqui com a gente, que ela, né, abriu uma luz no caminho, e eu acho que é isso que é legal, né? É legal você sair com alguma coisa nova, né? E Patrícia falou uma coisa muito certa, a gente foca, né? Eu lembro que quando eu fazia residência em Chicago, eu escutei uma frase do Dr. Kalau, e eu nunca esqueci essa frase. Ele falou: a cirurgia bucomaxilar é muito ampla, Vanessa. Ela é muito ampla, ela aborda muitos temas, muitas coisas, né? A cirurgia de implante, o terceiro molar, oral menor, a patologia, o trauma, a ortognática. Aí ele falou: você tem que ter excelência em uma no máximo duas. Porque você não consegue abraçar tudo. Acho que qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Sim. E a gente, na verdade, quando você fala em separar em décadas, a gente faz muito isso, né? Eu sempre fui para a área de deformidade e sempre tem pessoas que acham que eu nem faço outras cirurgias. É muito engraçado. Mas eu também. Tem pessoas que me encontram no elevador e falam assim: mas você tira dente? Não, eu vivo a mesma situação. Eu falo: não, é porque... tirar o dente com você, porque acho que você não faz isso. Você não faz isso, Aí faz o terceiro molar com alguém para poder fazer ortognática comigo, porque acha que eu só faço... Então é interessante como a gente vai guiando, né? Os terceiros molares. E hoje o paciente, né, assim, nos últimos anos, né, eu, na verdade, eu tive a formação muito na área de deformidade junto com a TM, mas cada vez mais eu saí do maior para o menor na TM, né? Então, minha formação foi uma formação um pouco mais agressiva e eu, cada dia, busco coisas menores. E o que me encanta, porque você vai vendo que o menos é mais em muitos casos. Mas e que você não precisa fazer o mais, né? Vanessa, sem negligenciar a necessidade de um olhar muito específico para essa TM nos pacientes da deformidade, como nós conversamos. Claro, negligenciar jamais. A TM jamais. Mas assim, isso que você falou é perfeito. Você falou uma coisa muito importante, porque eu acho que principalmente grandes cirurgiões carregam estigmas que não é verdade. Sim. É isso que você falou. A doutora Vanessa só faz ortognática, né? Falar, você, doutora Gleice, não faz isso. Estética, não faz isso. Eu, né, falo, eu sou artroscopista, né? Eu falo, gente, eu quero morrer quando alguém fala que eu sou artroscopista, entendeu? Então, assim, é esse estigma que às vezes eu até tento, quando a gente convida o pessoal para fazer as palestras, até fala outro tema. Coisa coisa que você também faz, mas a outra coisa que você faz. Eu fiz isso ano passado. Se alguém lembrar, eu fiz isso com a Luciana Signorini. Eu falei para ela, você pode falar, mas você vai falar de outra coisa, hein? E ela falou uma aula que foi fantástica, né? Sobre filosofia. Eu nunca imaginei que ela tinha mestrado, doutorado em filosofia. Então, você vê que a gente descobre algumas coisas, né? Geralmente, então, em tudo aqui, né? Então, a gente começou a falar do negócio da língua, não acabamos não falando mais, né? Assim, essa parte... de termos, né, países e essa integração. Dificultou? Acho que não, de forma nenhuma. Eu achei que foi muito rico, até porque as informações são muito ricas por conta da diferença de visão e a diferença de tratamento, de condutas, né? Discutiam, a gente tinha aqui no nosso evento ortodontistas da região, aqui de Mendonça, de Buenos Aires, né? E de mais outras regiões. E foi muito interessante, você via elas discutindo com as ortodontistas brasileiras, né? E super interessadas, né? Então, chegava na hora dos intervalos, elas me abordavam, paravam. Pra conversar, na hora que a gente foi falar de técnica cirúrgica, todas queriam ver como faziam, queriam pegar o motor, ver a serra de base. Então, assim, é uma técnica que elas não usam, né? Então, assim, ficaram super interessadas. Ou talvez nunca viram. Ou nunca viram. Talvez nunca viram. Fantástico. Mas essa troca é muito enriquecedora, porque elas também trouxeram detalhes da ortodontia que também nos abrem. Não é o dia a dia, né? Não é a nossa rotina. Muito embora a gente tenha que ter uma noção muito grande da ortodontia, mas cada profissional traz um detalhe. E sabe o que foi muito legal, doutora Patrícia? Galera jovem nos procurando, não é mesmo? Para dar esse feedback do encontro. Agradecendo a troca de experiência que acontecia nessas mesas de discussão. E eu troquei de mesa de propósito. Troquei de 3 mesas. Mas é bom mesmo. E assim, é legal mesmo. Você, na verdade, ouvir, né, as pessoas que estão na mesa, que têm opiniões diferentes.
Aí eles falaram assim, não, você fala porque você agrega todas as ideias, mas como é interessante, né? Como as pessoas confiam na sua opinião diante de um caso complexo, ou diante de um caso outro, que nem está ali, mas se você percebeu lá na minha mesa lá, eu falo para eles, agora vocês vão ser o primeiro a falar, porque todo mundo era divergente nas opiniões. Aí a doutora Vanessa falava, eles falavam, não, é a mesma dela. Bonitinha. Entendeu? Porque você vê que aqui é curioso o que é um fã, né? Não, a gente agora acha, a gente até brinquei com doutora Patrícia e doutora Vanessa, não tem como eu também não tietar um pouco vocês, desculpa, porque acaba que vocês nos inspiram, e eu sei que eu inspiro também outras gerações, mas é isso. Daqui a muito pouco tempo nós já não estaremos mais tão atuantes na profissão, isso é fato, né? Pouco tempo não, mais uns 30 anos pelo menos. 30 anos, mas a galera jovem está chegando. Sim. E se fortalecendo. Já que você falou de novas gerações, eu tenho que falar um pouquinho, vou falar do grupo de mulheres, porque eu estou aqui com duas mulheres parceiras. Então vou ter que falar do grupo de mulheres, que é um grupo que nós temos com mais de 700 bucomaxilofaciais. Não sei se você sabe, telespectador, somos 2.087 mulheres cirurgiãs brasileiras, né, segundo o CFO, fevereiro de 2025. E o que eu acho legal disso? Somos 28% dos cirurgiões bucomaxilofaciais. Existe toda essa coisa, né? Gente, ninguém quer nada diferente, ninguém quer um tratamento diferente. O que eu acho que as pessoas não perceberam é que as pessoas têm que conhecer novas cirurgiãs que falam. Porque quando você falou da nova geração, você tem que dar espaço para essa nova geração. Então, se talvez nós, um pouco mais velhas, não começar, é o que eu falo, a gente está abrindo a porta. Perfeito. Mas elas têm que deixar aberta para que outras entrem e falem. Então, como que eu vou conhecer uma cirurgiã de 35 anos? Eu vou dar esse exemplo, né? Estou com 55, 35 anos, quer dizer, 20 anos mais nova que eu. Né, que eu acho que está entrando no seu auge, né? Está começando aquele momento de top de carreira. Como que eu vou conhecer ela se eu não der espaço? E se ninguém conhecer o que ela faz? Então, assim, eu vou falar, eu estou falando que a gente dá um impulsionamento a novas colegas a cada 15 dias. São palestras gratuitas, né? Todas as quinta-feiras. Eu tenho que falar um pouquinho disso, mas eu quero saber o que vocês acham, porque eu acredito que tantas garotas falam comigo que isso é fundamental, é essencial, mas eu não acho que é na nossa carreira, em qualquer carreira. Eu estava conversando com a Micheline e uma pessoa que nós duas conhecemos, que é a Andressa, ela sabe de quem eu estou falando, que não é da nossa área, não trabalha com a gente, já trabalhou em grandes empresas, e ela falou uma coisa para mim faz um mês mais ou menos. Ela falou que se não fosse uma mulher que era uma CEO de uma empresa, ela nunca estaria onde ela estava. Porque ela teve sim o apoio, ela teve a oportunidade. Ela teve a oportunidade e foi ouvida por ela. Então ela falou que ela só está onde ela faz o que ela faz porque há anos atrás uma mulher deu essa oportunidade para ela. Ela falou, doutora Patrícia, eu não preciso que seja uma mulher que faça isso. Nós três só estamos aqui juntas por conta do pela grupo. Sua iniciativa de juntar o grupo das mulheres. Nós nos conhecíamos de nome. Mas a mesma não... Esse estreitamento... Isso é verdade. É verdade. Aconteceu agora. Porque eu e Patrícia, a gente se conhece há 30 anos nos eventos. Mas a gente nunca teve proximidade, né? Pessoal. É verdade. E o grupo foi aproximando a gente por conta dos valores, das condutas, da forma de pensar. E é aquilo que a gente comentou há pouco. A pessoa se sente abraçada, né? Porque ela tem a oportunidade. E aí você escuta uma pessoa mais jovem fazendo coisas muito incríveis, legais, né? Muito incríveis. Aí você fala, poxa, que legal. Eu também já tive essa idade e lutava para poder fazer isso, e a oportunidade vinha porque a gente caçou a oportunidade, né? A gente não teve a oportunidade, a gente abriu um buraco no meio dos homens e a gente criou o nosso espaço. Talvez, mas assim, hoje você abre a porta, né? Então, eu acho que a Vanessa particularmente, né? Vou falar da Vanessa aqui, é que ela almejava aquilo com muita intensidade, e então ela lutou por aquilo, quer dizer, não importava o que ela queria, mas ela buscou aquele desafio. Então, quer dizer assim, talvez nas décadas atrás a gente tinha um desafio para passar. Então, o que eu acho de você, talvez de mim, a gente enfrentou o desafio.
Essa é a diferença. O meu desafio já foi um pouquinho mais brando, porque eu já tinha vocês um pouco à minha frente. Não muito, então, mas um pouco à minha frente. Mas talvez a gente conseguiu enfrentar esse desafio porque a gente era importante. Sim. A gente está ali, dedicadas, né? Sim, extremamente dedicadas. E tem que falar isso, que tem que falar. Vanessa, mãe de 2 lindos rapazes, né? Patrícia. Casada também. Então, assim, isso... Tem uma vida, né? Tem uma vida paralela, assim. Você não faz só isso, as pessoas acham né? que não tem isso. Então, não é fácil. A gente tem que lembrar que isso não é fácil. É. Não é fácil. Né? Então, a gente tem que aceitar o desafio. E eu sempre falo. E a gente tem que ter um apoio. Tem que ter uma rede de apoio. De algum jeito. Você teve, né? Tive, sempre tive. Meu esposo, meu marido. Mas, assim, eu acho que a nova geração... É muito importante que nós sejamos referência para essas pessoas, por conta de condutas, por conta de conceitos, porque senão o espelho passa a ser outras coisas, entendeu? Então, acho que não só mulheres, mas mulheres e homens jovens cirurgiões. Eu acho que a referência em pessoas sérias que estão fazendo aquilo ali há muitos anos e que fazem aquilo baseado em ciência, e que usam um pouco da tecnologia para poder dar uma informação a mais. Não é fazer daquilo ali o seu meio, mas aquilo ali complementa a informação que você quer passar. Então é diferente. Eu acho que isso é importante para que a gente valorize, para que as pessoas, assim, que a gente traga as pessoas para o eixo, sabe? Porque muita gente hoje está saindo dos cursos de formação e desejando ganhar o mundo em 3 anos, né? O que a gente ou menos, o que a gente fez em 30, né? Então, de forma instantânea. Então aí é muito complicado. Eu acho que cabe a nós, já que a gente tem essa vivência, essa bagagem, né? Muitos pacientes operaram, muita bagagem. A gente tem que passar isso. Isso não pode ser assim, né? Então a gente tem que trazer as pessoas para o eixo. É uma das nossas obrigações, eu vejo. Eu acho também. E é o nosso desafio agora, hein? O nosso desafio é trazer para o eixo. Para mostrar que os tratamentos instantâneos não são efetivos na maioria das vezes. Sim. Esse é o nosso desafio agora. É isso. Mas eu acho assim, vou falar o que a Vanessa comentou há algum tempo atrás, aí, a gente falando aqui com o Gabriel, né, em outra entrevista. Tem que ser tudo baseado em evidência, estudo. A gente não pode fazer da cabeça. O pessoal é muito imediatista, eu acho. Isso está na moda? Pá, vou fazer. Vou fazer. Não tem nenhum ano que as pessoas fazem e todo mundo faz. Então, acho que, né, você tem que ter um embasamento e as pessoas têm que entender a seriedade, né? Do que é a cirurgia, do que é um paciente, né? Porque aquilo, a gente pega muita reintervenção, por quê? Não era para ter tanta, né? Então, assim, isso na verdade mostra uma série de distorções, né? Desde o diagnóstico até o final do tratamento, né? Bom, mas é isso. Agora a gente sai um pouco desse assunto, vamos só finalizar. O que vocês acharam aqui? O que vocês gostariam de falar aqui para o pessoal, pelo menos nesse evento de Mendonça? O que você achou que foi legal? O que você dava para achar, assim, num próximo evento que você... Eu conto com você, no próximo evento, com certeza, com vocês duas. A Vanessa está muito parceira, praticamente o evento virou da Vanessa daqui a pouco. Até parece, mas a Vex Mendonça foi fantástico, foi bem diferente da Bahia. Foi. Eu acho que foi um evento que ele teve um formato que lembrou a Bahia, mas com temas diferentes, com pessoas diferentes. Então, assim, foi muito rico, trazendo uma língua diferente, né? E vamos fazer mais integração de especialidades, né? Trazer mais conceitos e experiências diferentes para que a gente possa somar, né? Vamos ver o que a gente faz diferente no próximo. Se tiverem uma ideia, estou aceitando todas, né? Pronto. Vai ser difícil, porque já foi bem maravilhoso, tá? Você gostou? Que bom. Sempre Gleice, vai ter uma coisa. Convidei ela com muito carinho aqui, eu queria a Gleice aqui com a gente. O que você achou? Era o que você esperava? Era diferente do que você esperava? Você não esperava? Não esperava muito, porque eu não fui no Bahia, né? Então eu não tinha noção dessa dinâmica. E, enfim, o formato ele acabou mudando um pouquinho na última semana, né? Mas me surpreendeu muito essa dinâmica de apresentação de casos de profissionais de várias áreas, vários países,
e várias diferentes experiências, foi incrível. Diferentes planejamentos, né? Aprendizado, né? Aprendizado. Mas tudo tentando. A ideia aqui no final é que a gente aprenda. Eu aprendo. Não sei vocês, mas eu sempre aprendo alguma coisa a mais, né? Acho que é muita petulância a gente falar que a gente não aprende, né? Todo dia na vida com alguém, né? De qualquer coisa, né? Em qualquer coisa. Qualquer coisa, não é só. Sem contar desse carinho, esse cuidado e atenção aos detalhes teu, Dr. Gabriel, de toda a equipe da Michelin, de toda a organização, todo acolhimento e realmente vocês foram incríveis. Né? Tem que agradecer o Gabriel, né? Tem gente que tem que agradecer. Porque o Gabriel é guerreiro, o Gabriel é um cara que tem ideias inovadoras, não é porque é meu marido, mas ele é um cara que sempre está atrás de alguma coisa nova para fazer. Sempre está à frente, né? Ele sempre está à frente. Ele sempre tenta. E olha que vocês despertaram a curiosidade de muitos colegas que não vieram e que já me mandaram mensagem. Sim. Como que funciona essa experiência? As pessoas querem saber quero como conhecer. Assim. Mas pior que me escrevem também, né? Aí eu falo, vocês olharam o Instagram errado. Entendeu? Me fala, poxa, eu não vi, não achei. Eu falei, tava lá, é só você achar. Vai lá no Versa Academy, né? @versa.academy, que vocês vão ver quando tiver os próximos eventos. Mas a gente está aqui, a ideia é fazer esse network, é fazer essa inovação, é fazer essa conexão. E a ideia, de verdade, eu vou ser bem verdadeiro, Gabriel, você pergunta para o Gabi, porque da onde veio a ideia? Eu vou responder, não respondi naquela hora, mas vou responder agora. A ideia era a gente estar perto de amigos, de verdade. Que você possa contar. Exatamente. Essa é a grande verdade. Assim, se você quer saber a ideia de a gente fazer isso, é que a gente queria ter os amigos de verdade perto. E fazer um evento com amigos de verdade é diferente. É diferente. É diferente. E o formato traz o comprometimento. E traz a abertura. E traz a confiança, porque você divide problemas e soluções. Exatamente, como você ajudou a gente. Então, assim, isso faz toda a diferença da gente querer fazer um próximo evento. Entendeu? É totalmente diferente. Eu estou perto de pessoas que eu não só confio, como eu vou criando uma rede de novos amigos. Então, é isso que a grande verdade. A sua pergunta foi porque eu e ele, a gente queria estar perto de grandes amigos e fazer esses eventos com amigos e ganhar novos amigos de verdade. A grande verdade é essa a resposta. Que bom. Entendeu? Porque... E a gente agradece a confiança e é uma honra. Na vida a gente depende um do outro. Eu acredito muito nisso e a gente se aproxima de pessoas muito parecidas conosco, nos ideais, nas ideologias de vida. Então, estou muito feliz. Os similares se aproximam, não tem jeito. Então, vamos nosso brinde, né? O brinde das cirurgiãs. Tá? Que venha o próximo aí. Que venha o próximo, né? Vex. Bem-vindo. Obrigada, meninas. Obrigada, gente. Pra você, Micheline. Tô aqui, viu? Pra você.